Tem muita coisa e o caso do Juscelino mostra um grande dilema do governo Lula, né? O Juscelino, em março, quando ficou claro que esse ministro era um escândalo policial esperando na fila para acontecer, o Lula declarou publicamente que esse personagem não poderia permanecer no Ministério das Comunicações se não conseguisse provar a sua inocência. Ele teve com o Lula uma audiência e foi mantido no cargo. Virou, então, uma referência ética do terceiro mandato do Lula, uma espécie de padrão de inocência. E o que é que se sabia já nessa época, quando o Lula decidiu manter o personagem no governo? Sabia-se que, na gestão Bolsonaro, esse deputado, agora licenciado para ocupar o posto de ministro, ele usou 5 milhões de reais do orçamento secreto para asfaltar uma estrada que passa em frente a uma fazenda dele, no Maranhão. Na campanha à reeleição para a Câmara, no ano passado, o Juscelino omitiu da Justiça Eleitoral um patrimônio avaliado em 2,2 milhões de reais em cavalos de raça. E já ocupando o ministério, já na gestão Lula, ele cavou ali uma agenda hipotética, urgente em São Paulo, como um pretexto para voar nas asas da Força Aérea Brasileira para um leilão de cavalos em São Paulo. Então estava claro que esse personagem não tinha a menor qualificação para ocupar um cargo tão estratégico como o de ministro das Comunicações. Mas ele foi mantido, Fabíola. Então, deu no que está dando. O que diferencia o governo Lula, no mandato, o terceiro mandato, dos dois anteriores, é o fato de que, neste mandato, os escândalos chegam prontos. Lá atrás, o PT, o Lula, eles tinham que fabricar os seus próprios escândalos. Agora eles já chegam prontos no governo. Então você tem que lidar com eles. E o Juscelino não é o único. E não será o último, porque há outros escândalos esperando na fila para acontecer sobre Lula, e o presidente está incorporando escândalos novos no seu governo. Está agora para nomear dois ministros, um do PP e outro do Republicanos, sem que a discussão sobre a escolha desses ministros, que já estão escolhidos como ministros, ninguém sabe para que pasta eles vão. Mas não importa, são ministros do Centrão, o Lula precisa de votos no Congresso e vai nomeá-los, seja para qual pasta for. Então falta interesse público nesse debate. Sabe-se de antemão que o Centrão quer nomeá-los para pastas nas quais eles possam pendurar emendas orçamentárias em profusão para destinar aos seus redutos eleitorais, como fez o Juscelino, e agora está resultando em mais esse escândalo. Então, num debate como esse, tão desqualificado, o Lula vai incorporar novos escândalos ao seu governo. E o Lula fez questão de preservar um ninho de corrupção que se formou na gestão Bolsonaro, que se chama Codevasf. O ninho está lá, controlado pelas mesmas pessoas. Quem manda nessa estatal é o Elmar Nascimento, líder do União Brasil, um cupincha do Arthur Lira. Então, Fabiola, numa situação assim, esse escândalo era conhecido, sabia-se que ele ia explodir, e há outros aguardando na fila pela oportunidade de ganhar o noticiário. Muito deplorável essa cena, mas falta qualificação ao debate. Agora se discute uma reforma ministerial e talvez o caso do Juscelino sirva para uma reflexão. Acho improvável, mas seria recomendável. Ô Mônica, a gente sabe, até o Lula falou, né, logo no começo do governo, né, da necessidade de ter governabilidade, por isso essa composição. Ele que faz parte do União Brasil, né, o Juscelino vem do União Brasil e por isso está lá. É hora de Lula colocar Juscelino ali na discussão da reforma ministerial diante dessa operação de hoje, Mônica? Pode até facilitar as coisas para o Lula nesse sentido. Agora, eu estava vendo o Josias falando aí várias coisas do ministro Juscelino. Tem uma curiosidade que ele não falou, que o único projeto de lei, a única proposta dele como deputado em 2022, ô Josias, foi o Dia do Cavalo. A criação do Dia do Cavalo na Câmara dos Deputados,
E tem uma curiosidade da biografia dele também, que aí remete a essa questão que você está falando, e o Josias falou também, da necessidade de uma estabilidade política, um apoio político. O Juscelino não tem nada a ver ideologicamente com o Lula, né? Ele apoiou o Aécio, né? Ele votou a favor do impeachment da Dilma Rousseff, quer dizer, ele é uma pessoa totalmente fora do que seria um governo do PT, mas a necessidade de composição leva a isso. E tem um artigo que eu recomendo até, o Fabiola, do Lavareda, Antônio Lavareda, que fala da questão do Congresso Nacional. O sistema político, ele leva o Congresso a ser composto por 513, ele chamou de empreendedores individuais, porque você não tem partidos enraizados pela forma como está organizado o sistema político, então você não consegue fazer um acordo com grandes partidos e acabou, eles têm que ter fidelidade partidária, tem que votar com o governo. Não, você tem que praticamente negociar daqui a pouco com cada um. Não vai ter 513 ministérios, né, Josias, em Brasília, mas é praticamente isso, é super pulverizado e vai colocando aqui, vai colocando ali, e o sistema, quer dizer, faz com que esses parlamentares tenham que juntar recursos para suas campanhas e muitos o fazem de forma não republicana, para a gente dizer o mínimo, né? Então aí a gente está colhendo os frutos, quer dizer, era um sistema que vem do governo Bolsonaro e mantido integralmente pelo governo Lula, e tem uma outra característica, né, ô Josias, desse escândalo, que é o das emendas, né? Quer dizer, ali na Codevasf você despejava milhões e milhões em emendas parlamentares para construir estrada na frente da casa do ministro, para construir um anel rodoviário que em 2 anos ficou imprestável. Enfim, mostra como é que se dá esse apoio, né? Como é que se constrói esse apoio no Congresso com esses 513 que o Lavareda chama de empreendedores individuais, quer dizer, ele coloca todos no mesmo saco. Por quê? Não pela característica de honestidade ou desonestidade de cada um, mas pelas características do sistema político que fazem com que a campanha se dê de uma forma em que você tem que gastar milhões, tem que brigar com o cara do seu partido para conseguir se eleger e vai atrás do dinheiro, muitas vezes de forma desonesta.